Nas indústrias, existem equipamentos e máquinas que precisam de grande intensidade de corrente elétrica. Para o funcionamento dessas máquinas, é necessário o uso de dispositivos que façam seu acionamento. Um deles é o contator, que será o foco de nossa aula. O contator é um dispositivo de manobra eletromecânico, acionado magneticamente, que permite comandar grande intensidade de corrente por meio de um circuito auxiliar de baixa intensidade. Isso quer dizer que com apenas um sinal você pode comandar uma potência relativamente alta. Esse dispositivo é muito utilizado no comando de motores trifásicos das máquinas industriais, por apresentarem diversas vantagens em relação às chaves de acionamento manual. Vamos ver algumas dessas vantagens? Um dos motivos para que as indústrias utilizam tanto o contator é a flexibilidade com relação ao comando, ou seja, você não precisa estar exatamente no local para acionar o contator. Mais uma vantagem é que esse dispositivo possibilita comandar um mesmo motor elétrico de locais diferentes. Outro fator importante é a possibilidade que os contatores oferecem de montar os mais variados tipos de comandos elétricos. Um exemplo é a ligação de motores em estrela-triângulo. Eles não servem necessariamente para fazer um único e específico trabalho. Associados a outros contatores, possuem uma vasta abrangência de atividades. Existe também a possibilidade de acoplar dispositivos de proteção, como um relé térmico. Outra característica é que no caso de falta de energia elétrica, o motor se desliga, e quando a energia é restaurada, ele não volta a trabalhar, a não ser que haja intervenção de um operador. Além disso, os contatores não necessitam de grandes espaços para serem montados e resistem a um elevado número de acionamentos, tendo uma vida útil de 10 a 30 milhões de manobras. Ainda assim, algumas peças podem ser substituídas, sem a necessidade de ser feita a troca de todo o contator. Vamos ver quais são as partes que constituem o contator? Os contatores são formados por um grande número de peças. Nós vamos separá-las para explicar pequenos detalhes que não podem passar despercebidos. Este é o núcleo fixo. Ele é composto por várias lâminas metálicas, posicionadas lado a lado e unidas por um anel de curto-circuito. Este anel serve para travar as lâminas e evitar as vibrações causadas pelo campo magnético, gerada pela bobina, que fica alojada no núcleo fixo. A bobina é um conjunto de espiras que, ao receber uma tensão, gera um campo magnético. Este campo age diretamente sobre o núcleo magnético, que é formado pelo núcleo fixo e o núcleo móvel. O núcleo móvel se posiciona acima da bobina. Duas molas mantêm os núcleos afastados. O núcleo móvel é similar ao fixo, com a presença de lâminas metálicas e do anel de curto-circuito. Junto ao núcleo móvel, podemos encontrar ainda os contatos de forças móveis. Essas peças metálicas que são feitas para suportar grandes correntes elétricas. Por estarem presos ao núcleo móvel, esses contatos se movimentam junto com ele. Nesse movimento, eles interagem com os contatos fixos de força, que ficam presos na carcaça. Essa carcaça é feita de material isolante e usada para alojar e proteger todos os componentes elétricos e mecânicos do contator, dando suporte para a parte móvel e fixa. Já que apresentamos peça por peça do contator, vamos agora aprender como ele funciona? A alimentação do contator pode ser feita através de corrente alternada ou corrente contínua. O acionamento desse dispositivo é feito por meio de elementos de comando, como a botoeira. Esses elementos de comando estão ligados em série com a bobina. A bobina pode ser considerada o coração do contator, pois atua na principal atividade realizada internamente para o funcionamento desse dispositivo. Em repouso,
o núcleo móvel permanece afastado do núcleo fixo, pela ação de molas. Quando acionamos o contator, a bobina é energizada. Isso gera um campo magnético que se concentra no núcleo fixo e atrai o núcleo móvel. A força desse campo será maior do que a força exercida pelas molas, fazendo com que o núcleo móvel se aproxime do núcleo fixo. Como vimos, os contatos móveis estão presos no núcleo móvel. Então, o deslocamento do núcleo móvel em direção ao núcleo fixo traz junto os contatos de força móveis, que encostam nos contatos de força fixos, presos na carcaça. No final do percurso do núcleo móvel, os contatos se pressionam com a ajuda de molas que estão localizadas acima dos contatos móveis. Isso faz com que os contatos de força se fechem, permitindo então a passagem de corrente elétrica, que alimentará o equipamento comandado pelo contator. A velocidade de fechamento dos contatos é relacionada com a força do campo magnético gerado pela bobina, que deverá ser maior que a força mecânica das molas que separam os núcleos. É importante observar que os contatores são dimensionados mecânica e eletricamente para suportarem uma elevada frequência de operações. Os contatos devem ainda trabalhar com a intensidade de corrente requerida pela carga do equipamento que foi ligado a ele. Esse equipamento é desligado quando a energia fornecida ao contator é cortada. Isso pode ocorrer por falta de energia elétrica, por acionamento dos elementos de comando ou por meio de um dispositivo de segurança, como um relé térmico. Quando o contator deixa de ser alimentado, a bobina é desenergizada. Isso faz com que o campo magnético desapareça, eliminando a força de atração do núcleo fixo sobre o núcleo móvel. O retorno do núcleo móvel à posição original de repouso é garantido pela ação das molas. Isso faz com que os contatos móveis se afastem dos contatos fixos e fiquem abertos. Com isso, a corrente não passará por eles, o que irá provocar o desligamento do equipamento. A velocidade de abertura dos contatos está relacionada com a força mecânica da mola que afasta o núcleo móvel do fixo. Para oferecer maior flexibilidade de operações, outros dispositivos podem ser acoplados ao contator. Um exemplo são os contatos auxiliares, que servem para fazer diversos tipos de comandos e acionamentos elétricos. Os contatos auxiliares móveis acompanham o movimento do núcleo móvel, já que estão presos estruturalmente a ele. Os contatos auxiliares podem ser normalmente abertos, NA, ou normalmente fechados, NF. Assim, quando o núcleo móvel do contator é atraído, os contatos normalmente abertos se fecham e os contatos normalmente fechados se abrem. Termina aqui a nossa aula sobre contatores. Conhecemos todas as peças que compõem esse dispositivo e aprendemos como ele funciona internamente. Até uma próxima oportunidade.